muito comprometida. Quando ele veio, que a gente está em trânsito bom, né, Luiz? Quando ele veio na mensagem, foi Cris, pode vir ao museu para a gente conversar. E ele não me apresentou o Pablo, o Matheus, que é o museu educativo. E aí resultou esse processo, aliás, o processo resultou nesse trabalho meu. E aí, porque eu conheço a Bárbara desde 2019, uma pessoa que eu falo que Deus colocou na minha vida, que transformou a minha vida, porque eu acredito fielmente que a arte transforma, a literatura transforma, e a gente precisa sair um pouco dessa realidade. Por isso, o Fato, ele fala que a arte, a literatura, ela não vem sanar os nossos problemas, claro que não, mas ela vem acolher, uma forma de sublimarmos aí no nosso mundo, né? Usarmos essa exposição no museu. Então, muito obrigada, eu, Isalana, né? E é claro, estendendo aí a nossa feita, a Roberta, por esse trabalho que realmente agrega. É isso, né? Vamos lá, Dona Bárbara? Vamos fazer a nossa primeira vivência. Como a gente está homenageando, né, o Dia e o Mês das Mulheres, a gente vai visualizar atrás de nós, no lado esquerdo, toda a linhagem do feminino da nossa família. Sempre respirando. E visualize sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó. E pelo menos 7 gerações atrás de você, no seu ombro esquerdo. Irradie do seu coração o rosa dourado do amor de Cristo para cada uma delas, em reverência e gratidão por te ancorarem até aqui. Sem elas, nós não estaríamos aqui. E respire nesse movimento interno, né, de gratidão. E aos poucos expanda essa luz para todo esse ambiente, para esse museu maravilhoso que nos acolhe nesse momento, para cada uma dessas pessoas que trabalharam nessa exposição, desde a Cris com o movimento dela, a Lourdes, Maria, toda a sua equipe maravilhosa, e essa cidade que nos acolhe nesse momento. Expande essa energia de gratidão pela oportunidade de estar aqui, nesse momento, aqui e agora, na presença. E no final a gente faz do Pai. Isso. Bom, então vamos começar, né? Aí com Mulheres que Correm Conosco, a gente sabe que ela é Clarissa Pícola, ela é psicóloga, né? Psicanalista, rodou o mundo estudando todos os livros. Como que esse livro chegou até você? Acredito que foi no aeroporto. Eu tinha uma empresa, eu era empresária e eu viajava muito. E aí, numa dessas viagens, numa loja, eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler, desde criança. E numa dessas lojinhas de aeroporto, eu encontrei o livro. Mas, na verdade, ele foi indicado por uma pessoa que eu respeito muito, de um trabalho que chama Patchwork. O trabalho do caminho. É um trabalho de terapia alternativa. Eu sempre fiz terapia desde os 17 anos. Eu nunca parei de buscar o autoconhecimento. Então, foi indicação da Regina. Eu busquei esse livro no aeroporto e queria dar de presente para minha mãe. Na verdade, eu dei de presente para minha mãe, mas ela não deu muita bola para o livro, não. E aí, numa dessas viagens, eu falei, eu vou levar esse livro. E foi maravilhoso. Foi em 2005, eu fiz uma viagem para Florianópolis, num congresso de ensino à distância, na época eu trabalhava com isso. E conheci um italiano lindo, fiquei dividida entre o livro italiano e livro. O livro realmente, assim, me encantou, né? Li o livro inteiro, depois li de novo, depois li de novo. Passaram-se anos até que
em 2018, eu morando, já tinha feito a transição de carreira, já tinha virado terapeuta, e já tinha tido uma casa holística de terapia em Belo Horizonte, e resolvi mudar para a natureza. E chegou uma mulher para mim, para eu atender nesse lugar. E ela estava com problemas com o marido, né? Havia tido uma traição, ela chorava muito, e ela, né, vivia muitos processos difíceis. E num desses dias ela chegou falando: eu sonhei que cortaram minhas mãos. Na hora eu lembrei do conto A Donzela Sem Mãos. E aí eu fui pesquisar o conto no livro novamente, que o livro já estava guardado, já tinha muito tempo que eu não via. E eu fiquei impressionada que o conto descrevia todas as etapas que ela estava vivenciando no processo dela. E aí eu comecei a pesquisar os outros contos com esse olhar. E eu fiquei chocada, porque todos os contos trazem no seu esqueleto as etapas do desenvolvimento da psique feminina, que a gente perpassa durante a vida, cumprindo as etapas ou não, às vezes pulando etapas, às vezes evitando, né? Mas enfim, são as etapas que nós, especialmente as mulheres, devemos atravessar, passar por toda a nossa jornada de vida para a iniciação do feminino. E aí foi o início, né, de um longo trabalho. A Cris foi uma das primeiras peregrinas da jornada online, porque era início de pandemia, eu morava na natureza, e eu resolvi criar alguma coisa que eu pudesse fazer online. E aí eu criei jornadas online, baseadas no livro, e principalmente baseadas nas pinturas, né, porque as pinturas já tinham vindo de forma intuitiva, e as pinturas representavam cada uma das etapas e os contos do livro. Então foi tudo muito, muito sincrônico, né, Cris? Você podia falar para a gente, então, sobre o seu processo criativo que você já iniciou em relação às suas obras, e falar um pouco do conto, né? O conto da Vanderlise, da Barbelhada. Por que Barbelhada? É Bárbara Vargas, e por que Bárbara Vargas? Sim. Falar do processo criativo. Bom, eu, desde criança, eu gostei de desenhar. O que eu me lembro é assim, eu, pequenininha, desenhando uma tartaruga, por exemplo, e um monte de amiguinho em volta de mim falando: olha, eu desenho, olha isso, sabe? Sempre foi assim. Na faculdade de design, né, eu fiz design pela Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, a mesma coisa. Então, assim, aulas de modelo vivo, desenho, os meus desenhos sempre chamavam muita atenção. Então, eu comecei a trabalhar com a internet muito cedo. Então, eu optei por trabalhar com tecnologia, criando sites na época. Era em 1997. Então, eu comecei a trabalhar com hipermídia, né? Com internet, com web, em 1997. Trabalhei em algumas empresas, depois eu abri a minha própria empresa, que foi uma das primeiras empresas de ensino à distância do Brasil, de Minas principalmente, né? Onde a gente atendia grandes empresas. Dentro da terapia a gente trabalha muito isso, assim, tanto que a gente às vezes busca um reconhecimento social com base nos valores familiares, né? Talvez, e a gente se afasta muito da nossa essência. Foi o que aconteceu comigo. E acabou que eu consegui fazer uma transição de carreira para terapia. E, enfim, tive uma casa holística de terapia em Belo Horizonte, que fez muito sucesso, também foi pioneira. E depois, fui para a montanha fazer um trabalho de catarse e voltei e comecei a pintar loucamente. Catarse é um trabalho terapêutico que você coloca para fora tudo. Você chora, você, sabe? É um trabalho assim de liberação emocional. Comecei a pintar loucamente, pintar, ganhei todo o material de pintura. E eu falei, bom, aqui não é meu lugar mais, e resolvi voltar para a natureza. E nesse processo surgiu a coleção La Loba, né? A partir desse trabalho que eu fiz com essa mulher, que me despertou para o livro, eu comecei a ler o livro de novo, eu comecei a estudar com outro olhar. Eu pintava todas as noites.
E nessas pinturas começaram a emergir cenas dos contos, mensagens visuais, né, que representavam os contos, de acordo com o conto que eu estava lendo, por exemplo, ou o conto que eu mais me identificava naquele momento. Eu estava bem imersa no livro. Inclusive, eu trouxe o livro, depois quem quiser olhar. Ele está tão velhinho, gente, mas ele já foi tão usado, está todo rabiscado, todo. Na verdade, é um processo curativo também meu, né, de você, se eu estava mais uma vez vivendo uma transição, foram várias transições na minha vida. E o que é a transição? É você se desapegar do velho e se abrir para o novo. E o novo, a gente não sabe o que é. Né? O novo é o vazio do papel em branco, é o vazio da tela em branco, né? E a gente tem que estar aberto para deixar o novo emergir. A arte é muito isso, assim. Eu costumo dizer que a arte, a criação na arte é como a criação na vida, né? Assim como na arte a gente tem que estar abertos e vazios diante de uma folha em branco ou de uma tela, né? Sem preconceito, sem julgamento, sem expectativa, sem crítica, né? Simplesmente receber, né? Pelo menos o meu processo acontece muito dessa forma. Eu não planejo nada, eu simplesmente me coloco a serviço do que é. E aí as imagens se mostram, o que eu faço é retirar as imagens, né, do papel, ou tirar tudo aquilo que não é a imagem. E na vida também, né, falando como terapeuta agora, a gente precisa se esvaziar muito, né? A gente precisa ficar descalços, aprender a ficar descalços muitas vezes, experimentar ficar descalço, experimentar ficar vazio, né? Ficar nu mesmo, para que a gente possa abrir um espaço para deixar o novo emergir em nós. Às vezes o novo que não é tão novo assim, o novo que é e sempre será. Assim como, né, como é cada indivíduo. Cada um de nós tem talentos, tem qualidades únicas de presença, né? E a gente muitas vezes embota isso, né? Como eu fiz lá atrás, eu quero ser empresária. Tem sido uma longa jornada de desconstrução daquilo que eu achei que eu era, né? E abertura para aquilo que é e sempre será, né? Que tem a ver com o meu dom, que tem a ver com a minha essência, que tem a ver com o meu propósito. Hoje eu sou terapeuta, eu trabalho, bom, essas jornadas, né, Cris? A Cris foi uma das primeiras peregrinas da jornada. A gente não se conhecia pessoalmente, né? Aliás, todas as peregrinas praticamente eu não conheço inicialmente, né? Fisicamente, depois a gente passa a se conhecer. Mas tem peregrinos de todo o Brasil. É muito divertido, é muito gostoso, sabe? E então tem as jornadas online, depois o aprofundamento VIP, que é um trabalho mais individual, que a Cris fez também. E, enfim, os workshops, né? E está tudo interligado. O que eu acho interessante é que eu consegui, né, dentro da coleção, dentro do trabalho da arte, incluir também o meu conhecimento como terapeuta, né, o meu propósito dentro do feminino, né, que tem um propósito no meu trabalho que é trazer o autoconhecimento para as mulheres. Né? Assim, a gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa se honrar, né? Honrar o nosso poder, a nossa força, a nossa coragem, né? Se amar muito, muito mesmo, buscar essa força interior. E, bom, é isso. Tá todo mundo com essas pastinhas aí. Eu não vim da aula, não. Eu quero falar de poesia, eu vou declamar para apreciar, né? Eu acho que é muito isso. Eu acho que o que me atraiu na Adélia Prado foi a simplicidade dela. Eu amava a simplicidade dela. Assim. Então, eu acho que eu me identifiquei muito com isso. Assim. Tanto que ela era profunda e ao mesmo tempo tão simples, né?
E eu gostei muito disso, fiz esse trabalho, que inclusive na época, relembrando aqui, foi também uma colagem. Então, o primeiro trabalho com essa técnica eu fiz na época da faculdade, num trabalho baseado no livro Bagagem, da Adélia Prado, com a colagem. Inclusive, essa obra foi vendida. Dimensiona o sentido da vida. Quantas pessoas em depressão frustradas porque não conseguem acessar o seu propósito, não sabem? Então, tem que ter arte, sim. A gente pegar a mãozinha deles e não deixar ninguém para trás. Eu penso agora que a gente pode abrir com as perguntas, agradecer aí, né? Tem um teste também, tem né? Teste e tem as perguntas. O que você quer fazer? Então, eu acho que vale a pena fazer o teste com uma ou duas pessoas que sentirem de fazer, né? Porque já que a gente já está falando do conto, já... Teste, gente, vai passar no teste, não é isso não, viu? Não, é porque quem sentir, né, de escolher uma das pinturas que mais gosta, eu posso tentar interpretar essas pinturas de acordo com o seu momento de vida, né? Se alguém quiser escolher. Quem já viu, aí já deu uma olhadinha. Tem alguma pintura que chamou mais a atenção de vocês? Bom, eu cheguei agora, mas eu gostei muito dessa que estava nessa primeira. No convite. Isso, que foi a que deu tempo de eu ver, né? É. Eu gostei muito da relação com a lua, mas ela não é evidente, né? Você vê a imagem, você vê a mulher, quando você se aproxima, que vem essa ideia da lua e vem essa referência do feminino como se fosse um mistério assim da lua, sabe? Sim. Foi um pouco a impressão que eu tive. Não tão evidente como é a mulher, essa questão. Sim. Gente, olha pra ela é a própria Baba Yaga. Esse brincão dela, né? É autêntica, expressiva. Por isso que você gostou dessa pintura, né? Você, de alguma forma, já conseguiu chegar em algum nível, né, nesse encontro com a sua deusa Megera, pela sua autenticidade, pela sua, né, expressão. Então, é sofrido, mas a gente é sofrido, é uma jornada, né? É isso, tá? A gente tem essa questão dos ciclos você traz muito da teoria junguiana, né? Que é dos arquétipos. E essa questão arquetípica, ela toca várias gerações, ela toca todos nós, e ela está nesse espaço que não é preenchido, mas é esse inconsciente que está aqui, né? Então, dentro desse nível, dentro dessa dimensão, tanto as questões espirituais quanto as questões físicas, elas se encaixam e se atropelam e conversam, né? Eu sinto muito que por a gente estar numa cidade que tem um ciclo de repetição de exploração minerária há muitos anos, ele também tende a degrenir, a destruir um pouco, assim, tanto fisicamente, da forma como vêm as pessoas de fora e se relacionam com as mulheres do território, quanto organicamente, assim, falando no sentido sensitivo do que é a mulher. Porque você está destruindo um símbolo do feminino dentro de uma cidade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se isso é um delírio, já que é a primeira vez que eu estou falando a respeito disso, né? Ou se isso tem algum rastro de realidade, quando a gente vai falar sobre o campo físico, material, político também, das experiências que a gente vem vivenciando no nosso dia a dia, e esse campo sensitivo do se reconhecer enquanto mulher, se perceber enquanto mulher, que também é coletivo, né? Sinto muito te dizer que não é só na sua cidade. Não, é pior ainda. Menos mal, eu acho. Essa é a realidade do feminino ainda hoje. É em um nível sutil, mas é a realidade. Então a gente precisa... É para isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui, né? Assim, consciência, né? Educação e consciência. Acho que quanto mais a gente assume a nossa responsabilidade conosco, né? Mais a gente pode contribuir dentro do nosso propósito. Meu propósito está ligado à ascensão do feminino, trazer essas questões por meio da minha obra. Qual é o seu?
Talvez tenha alguma coisa também ligada a isso, já que você trouxe essa questão, né? E como que você pode ocupar o seu lugar no mundo? Como que você pode fazer a sua voz ser ouvida do seu jeito, né? Autêntico, como você é. Se cada uma de nós conseguir ocupar o seu lugar, né? Assumir a sua responsabilidade, cumprir a sua jornada, está ótimo. Uma mestra, né? Que foi a Aida Pustunik, uma senhora incrível, que criou a escola que eu estudei dentro das terapias, né? E eu tenho ela como uma mestra mesmo. E eu era muito preocupada com os outros, né? Com tudo. E ela falou: minha filha, se você se salvar, já é muito. Então, assim, é isso. É cada um assumir a sua responsabilidade com a sua jornada, em primeiro lugar, né? Como que é isso para você? Como que você pode trilhar a sua jornada e trazer à tona, né, esses tesouros que estão aí dentro, né, e colocar isso de uma forma autêntica no mundo? A Clarissa Pinkola fala que o segredo é criar mais que o sistema. Fica uma dica para você. A gente fica pensando, né, Bárbara, essa questão de 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. O que isso representa? Você pensa no hoje, no agora, mas o que a gente faz aqui, isso é resultado de 7 gerações para trás e de 7 para frente. Esse simples exercício que a gente fez no início reverberou, né, em quantas mulheres, né, da sua família, da sua família, da sua família, de todos nós, né? Então, além disso, quando a gente se trabalha, né, a gente costuma fazer um círculo de vez em quando, né, Cris? Eu costumo dizer que cada uma de nós representa 1000 mulheres, aqui ou do outro lado do mundo, porque a Jean Bolin, que é uma autora de um livro que chama Milionésimo Círculo, fala que tem um experimento dos macacos, né, que viviam em uma ilha, que comiam a batata, que comiam a batata de um jeito. Aí os macacos da outra ilha começaram a descascar a batata para comer. Eles não tinham contato físico, mas só de os macacos dessa ilha começarem a fazer diferente, os outros automaticamente começaram a repetir por energia, por campo, né? E que assim também é o processo de desenvolvimento humano, né? E especialmente com as mulheres, isso é muito importante, porque quando a gente está em círculo, né, quando a gente partilha as nossas emoções, sentimentos, é altamente curativo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que se a gente se aprofunda no nosso processo, né, faz essa jornada interna, individual, a gente não está fazendo só por nós. A gente está fazendo por 7 gerações de mulheres que vieram antes, no mínimo, e por 7 gerações de mulheres que virão. As descendentes também. Então, a gente está contribuindo, né, além disso, para o planeta, né? Trazendo uma energia mais feminina, mais saudável. Porque a mulher é muito poderosa, mas ela é poderosa para o bem e para o mal. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de usar essa energia de uma forma consciente. E esse é o processo, o trabalho que eu faço com as mulheres, dentro da lúdica terapia, que foi o método que eu criei a partir da obra. Então, sapatinhos vermelhos. Sapatinhos vermelhos fala de uma menina que andava pela estrada, feliz da vida, porque ela tinha construído seus sapatinhos feitos à mão. E ela era muito feliz com eles, afinal ela tinha criado os seus sapatinhos, né? De repente passa a carruagem dourada, desce o tapete vermelho e a menina entra dentro da carruagem da velha senhora. A velha senhora dá um banho na menina, tira os trapos e tira o sapatinho e manda queimar. Então a menina fica engomadinha, bonitinha, mas muda. Não pode falar nada, não pode se mexer, ela tem que ficar lá, né? Enfim, a mensagem dessa pintura
cuidado com as carruagens douradas que passam pelo caminho. Né? A gente tem que saber a hora certa de entrar e a hora certa de sair. Porque a carruagem dourada está por todo canto. Né? E a carruagem dourada pode representar tudo. Pode representar um relacionamento, pode representar um emprego, pode representar tantas coisas na nossa vida. E é uma atenção constante que a gente tem que ter com as carruagens douradas. Porque a gente pode perder a nossa maior alegria, os nossos sapatinhos feitos à mão. Então, adquirir essa sabedoria, né, de entrar e sair no tempo certo, para não perder os sapatinhos feitos à mão. Ok? Mais alguém? Joquinha.